Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar sobre os fariseus hipócritas, escribas, e vou fazer obviamente alguns comentários ao ler a passagem que fala sobre São Mateus 23, versículo 1 em diante. Nós vamos ler toda a passagem. São 39 versículos. Eu já preguei isso em outras oportunidades. Vou pregar nesse exato momento para que fique até muito claro qual é o propósito do canal. Vamos ler o texto sagrado que nos diz. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Multidões e discípulos, não só para os seus, para todos. Os escribas e fariseus, escribas, aqueles que copiavam a Tanar, o Velho Testamento, naqueles rolos chamados pergaminhos, e os fariseus, uma seita, um grupo do judaísmo, estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vós disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Esse versículo 3 do capítulo 23 dá embasamento àquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que muitos chegam a dizer que quem prega isso é o padre. Então, só nesse versículo já dá uma pregação enorme. Fazem algo diferente do que dizem, ou dizem e não fazem. Isso é a nítida configuração de hipocrisia, que tem a ver hipocrisia com isso, ou significado. Hipocrisia vem do termo grego, que remetia às máscaras dos teatros. Hipocrisia está ligada à falsidade, à personagem, à mentira. Então, quando eu digo uma coisa, faço vocês acreditar numa aparência, numa figura, num personagem, e quando na realidade eu sou totalmente diferente, eu sou um hipócrita. Como é que eu posso exigir, por exemplo, de vocês fazer a obra de Deus, ganhar almas para Cristo, se eu não faço? Como que eu posso falar de Jesus e não viver aquilo que Jesus pregou? Como que eu posso querer doutrinar alguém se eu não tenho doutrina própria, ensinamento próprio? São esses questionamentos que ficam, são esses problemas, essas questões, esses dilemas, melhor dizendo, que ficam no ar. Então, quem é de Deus entende todas essas coisas. E aqui eu já aproveito e ensejo a oportunidade para falar sobre o intuito do próprio canal. O próprio canal, ele visa o quê? Honrar a palavra do Senhor, visa pregar o Evangelho, denunciar qualquer que seja a hipocrisia de quem quer que seja instituições, seja pessoas. E esse canal não é canal de militância de uma denominação ou contra uma denominação. Esse canal não é de treta, esse canal é de pregação. Fui muito caluniado, perseguido, atribulado aqui por esse canal por mais interpretações? Claro que fui. Mas Deus sabe o meu intuito, o que eu sempre propus aqui nesse canal. A ponto de quando comecei ele, era só de pregação, oração à graça. O canal começa dia 7 de setembro de 2017 e começa com pregação. Depois eu removo alguns vídeos, faço outras coisas, removo esses vídeos e coloco só oração. Então não venha com pataquada, com isso ou aquilo, porque o que eu proponho aqui é evangelho. Recentemente recebi até um comentário de uma pessoa me dizendo que eu era bipolar. Eu não sou bipolar, eu sou do evangelho. Você que acha que eu sou bipolar porque uma hora eu estou falando uma coisa ou outra hora eu estou falando outra.
Eu vou na lógica de Deus, eu não vou na minha própria lógica, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, assim como os seus. Tem gente que acha que Deus age a ferro e a fogo, que a pessoa que faz coisa errada tem que morrer. Nós não estamos mais na época da lei de Italião, dente por dente, olho por olho, que a pessoa era pega no ato de adultério tem que ser apedrejada, que a pessoa que fora pega fazendo qualquer ilicitude tinha que ser morta. Nós não estamos mais nesse momento, nós estamos no período da graça, do favor imerecido de Deus, da misericórdia de Deus. Pedro vai dizer que Deus não veio, ou melhor dizendo, não enviou seu Filho ainda, não aprovou, não permitiu a segunda vinda de Cristo, porque ele é longânimo, que ele é misericordioso. E Deus já dizia no Velho Testamento que não tem prazer na morte do ímpio. É claro que a pessoa que não quer nada com Deus vai sofrer as consequências. Porque tudo que ela semeia, ela vai colher. Agora, Deus não tem propósito de fazer mal para ninguém. Deus quer o bem para todos. E quando a gente combate a hipocrisia, não está combatendo instituição, está combatendo erros de homens, de pessoas e fazendo com que outras reflitam acerca, a fim de aplanar os seus caminhos, de endireitar as suas veredas e ter uma vida digna com o Senhor. Porque o caminho a Jesus não é denominação A, B, C ou D. Eu estou cansado de bater nessa tecla, de falar isso aqui no canal. Praticamente em todo vídeo que eu falo de questão doutrinária, eu estou mencionando isto. Espero que cumpra aquele ditado que diz: pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. Porque às vezes cansa a repetição, mas penso que talvez seja bom nesse sentido. Então, nós temos que combater a hipocrisia. Nós temos que combater o falso ensino. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas eu posso. O que ocorreu, a maior perseguição aqui no canal? Porque eu disse que o camarada estava usando short lá em Israel. E os membros da instituição a qual ele pertence, os obreiros, não podem utilizar. E ele não foi punido. Se os membros utilizarem, o obreiro pode ser punido. Não é uma hipocrisia? Não é cumprir esse versículo 3 aqui? Se é lei para um, é lei para todos. Ou é lei para todos ou é para ninguém. E eu não estou aqui sendo moralista, dando uma de moral de cueca. Eu não estou dizendo que necessariamente usar short é pecado. Só que eu passei por momentos dentro da própria PDA que, por outras coisas pequenas, me condenavam. Não usei short. Quando saí, usei. Vieram me atacar mesmo estando fora. E ainda continuo com essa loucura. Enquanto a partir dos líderes, os filhos dos líderes, os pastores sempre fizeram várias coisas equivocadas. É muito assim, mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Mas se ela é individual, você não quer falar desse que está errado, então não fale do outro, que é menos conhecido, que é um anônimo. Por que você quer massacrar o filho do fulano ou o outro irmão e não massacra o seu ídolo, que é o seu pastorzão, que é o líder da sua instituição? Isso é hipocrisia. Pois dizem e não fazem. Ajude os necessitados, mas eles não ajudam, só querem receber e ficar acumulando riquezas nessa terra. Ou quando ajudam, é bem pouco, só para se promoverem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha que hipocrisia. Colocam fardos nos outros que nem eles podem carregar. Acham difícil. Põe nos ombros dos outros. Mas eles não removem ou não movem um dedo para fazer. Você tem que ser coerente. Aquilo que você quer que aconteça contigo, você tem que desejar para o outro.
Aquilo que você não quer que aconteça contigo, você não tem que desejar para o outro. Porque isso configura o amar ao seu próximo como a si mesmo. É nesse sentido. Mas geralmente o que o ser humano faz sem Deus e aqueles que são hipócritas, que dizem que tem Deus e não tem, ele só quer o bem para si e o mal para o trem. Não quer receber nenhum mal, devolve o mal com o mal, ou seja, sofre alguma ofensa, já vão atacando, já vão fazendo isso ou aquilo. Uma coisa é você se indignar, outra coisa é você lutar, querer fazer vingança. A vingança compete ao Senhor, não é a nós. Temos que ter isso em mente. Por mais que isso seja difícil, escandaloso para muitos, mas é a verdade bíblica. E com a verdade bíblica a gente não pode ser contrário ou contra. Não tem como. Tudo o que fazem é fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompriram as franjas das suas vestes. Era o que os hipócritas faziam. Se aparecer com o seu vestuário, com o seu corpo exterior, tudo para, de fato, agradar os homens, fazendo orações ou rezas, no caso aqui, uma espécie de parecida manta, reza, oração, enfim, para se aparecer diante dos homens. Nada adianta, já tem a sua glória própria, porque o Evangelho para Cristo é sinceridade, tanto diante dos homens quanto diante de Deus, como perto de alguém, como longe de alguém, como na esfera privada ou na esfera pública. Tem que ser o Evangelho em vários ambientes praticado. Eu só sou cristão em casa, na rua não sou, eu sou só na rua. Não existe. Ou só sou dentro de um templo, fora sou outra coisa. Não dá para ter esse sentimento, essa prática camaleônica. Não dá. Cada ambiente você vai se adaptando, vai tendo uma coloração diferente. É assim ensino, não, ou é ou não é. Então, tem muitos que gostam de se gabar, porque eu tenho um título tal, eu tenho doutorado tal, porque eu oro demais, porque eu jejuo demais. Isso que o fariseu fez naquela oração que o Senhor disse que o republicano que se humilhou é que saiu justificado, e não o soberbo que disse que jejuava, orava, dava disso. Isso não importa. O que importa é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre a vida de cada um, e basta as pessoas darem ouvidos à palavra de Deus. Quem salva é o Senhor. Eu já contei aqui inúmeras vezes, para a religião eu estava e ainda estou perdido, porque não frequento mais templos. Mas para Deus não tinha nada perdido, estava olhando para mim, assim como para muitos, para salvar, para direcionar, para encaminhar para o caminho certo, para fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Porque Deus trabalha no silêncio, no oculto, não é de acordo com os pensamentos dos homens, e Deus detesta hipócrita, aproveitador, que faz várias coisas só para dizer que ele é de Deus e ter vantagem nisso. Aqui cabe inclusive pregação para políticos sem vergonhas que utilizam o nome de Deus em vão, que sobem em cima de púlpitos em igrejas prometendo isso e aquilo, dizendo que são cristãos, não são nada, para aqueles que só querem ganhar seu voto, dizendo, portanto, que são cristãos, ou que cristãos não existem, cristãos que amam o próximo. Quando eles ganham, você vê o quanto que eles amam o próximo peso, os seus próprios familiares, não todos. Então, cuidado. Pastores, muitos santarrões, acham que aquela aparência de santo, de beato, de piedoso,
estão arrombando, até no quesito monetário pode estar, no sentido de ganhar dinheiro, de lucrar. Agora, diante de Deus, tudo debalde, em vão. Amo os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Que tá, é sempre o primeiro. E Jesus disse, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então não adianta estar nas primeiras fileiras, achar que são os tais. Esse texto aqui tem que ser interpretado numa linguagem equilibrada, vou dizer assim, porque tem gente que lê isso aqui e acha que é pecado a pessoa então sentar nas primeiras fileiras. Não é isso. É com a intenção de querer se aparecer, de querer estar sempre na frente sobre os outros, serem soberbos. É nesse aspecto. Não vão exagerar. E inclusive em alguns desses versículos já a gente vai ler que muitos, por exemplo, ligados à denominação, congregação cristã, acabam condenando os irmãos por pregar nas praças, nas ruas. Não é esse o pecado. O pecado é querer se aparecer nas ruas e nas praças. Amo os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados rabis pelos homens, e serem chamados rabi, mestre, pelos homens. Tem pessoa que se não chamar ela de mestre, de doutora, ela fica incomodada. Não, olha o respeito. E tem outros que não se importam. Eu sou um. Eu, entre aspas, poderia ter o rótulo de doutor. Sou formado em Direito. Tem que chamar de doutor, mas eu não estou nem aí. Apesar, claro, de não exercer a atividade no momento. Mas se eu exercesse, não queria ser chamado. Mesmo trabalhando de modo secular. Do mesmo modo, na questão espiritual, não sou considerado pastor, por mais que muitos chamam aí nos comentários que eu seja pastor. Sou pregador, mero pregador. Não sou mestre também, não sou professor. Sou um mero pregador. Porque eu não quero rótulos para eu me engabar, para eu ser conhecido diante da sociedade. Isso para mim nunca foi o que eu queria de fato. Nunca foi um desejo profundo. Ao ponto, eu já disse inclusive nos relatos da fé, eu nem queria pregar. Minha vontade era de cantar ou de tocar instrumento. Tem gente, eu me recordo na época, quando eu congregava em instituição religiosa, os camaradas, se não chamassem ele de evangelista, de missionário, ficavam ofendidos. O camarada, às vezes, ele estava no mesmo degrau que o meu, no mesmo estágio, como um mero cooperador. Mas ele já queria ter outro rótulo, já queria ser chamado de evangelista, de missionário, já até ser chamado de diácono. Não, é o futuro diácono, é o diácono. Exaltados, soberbos, hipócritas. Quer ter vantagem pelo nome, pelo rótulo, pelo título, que não vale nada. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então Jesus dá o recado para todos que ali estavam, a multidão, os seus discípulos, que não era para eles proceder de acordo com os fariseus. Jamais chamar alguém de rabi, de mestre, mas sim chamar de irmão, porque mestre é só um só, que é Deus. E ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem era para chamar de Pai. Parece um radicalismo. Mas não é. Claro que não é pecado você chamar seu pai biológico de pai. É no sentido de pai, por exemplo, educador, de alguém que está acima, que te instrui.
como depois Paulo foi até conhecido, mas no entanto não se configurava bem nesse contexto. E Paulo é uma espécie de pai para Timóteo, dentre outros tantos. Aqui Jesus está falando da questão da humildade e exaltação, para remover essa exaltação de rótulos, de títulos, de honrarias. E a ninguém na terra, como já disse, chamareis vosso Pai, porque só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Então, Cristo é o mestre, nós não devemos chamar os outros de mestres, no meio da irmandade, são irmãos, e Pai é Deus e pronto. No entanto, o que nós vemos hoje em dia é justamente o contrário. O PhD, o mestre, o doutor, em divindade, o fulano de tal. Não que o fato de eu dizer que o camarada tenha esse currículo seja pecado. É o camarada que quer ser chamado assim e que pede para ser chamado assim. Olha o que diz o versículo 11. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que quer se engrandecer será escravo, será servo. E aquele que se humilhar é que vai ser honrado. É que vem a sentença. Pois a quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Cristo aqui está falando de exaltação e de humilhação. Ele não está falando que é proibido você pregar na praça, não é proibido você estar falando de Deus, não é proibido você fazer orações enormes, desde que não tenha outros interesses ou interesses escusos. Não é proibido você ter até rótulos ou títulos ou currículo. O problema é você se gabar com aquilo, ao ponto de fazer acepção de pessoas. Eu sou melhor do que você não é nada. Não existe isso para Cristo. E o que acontece, lamentavelmente, com os fanáticos é isso. Eles acham que a sua congregação é a melhor do mundo, é a única que salva. A sua denominação, o seu pastor é o mais santo, os outros não são nada. Como se não houvesse salvação de outros modos. Como se Jesus estivesse condicionado, preso a uma constituição de uma assembleia, de uma instituição religiosa de homens. Como se Jesus estivesse preso, o Salvador, a quatro paredes, a uma pregação de um dito missionário, pregador, pastor, reverendo. Não é isso que a palavra nos ensina. E o meu canal visa denunciar, com base nesses versículos que nós estamos lendo, todas essas hipocrisias, exaltações. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Os hipócritas, os escribas, que não deixam de ser os escribas e fariseus hipócritas, eles impedem os homens de entrar no reino dos céus por conta do seu mau testemunho, da sua exaltação, do seu elitismo, da sua separação, da sua exclusividade. Não, nós somos exclusivos, nós somos os únicos salvos, vocês não são. Eu posso dizer inúmeras denominações que têm isso em mente, já a partir da própria Igreja Católica, muitos padres antigos pregavam que ela, ainda prega, é o caminho da salvação, é a verdade absoluta, que não tem outro método de salvação, a não ser pela igreja. E muitos que eram católicos que se converteram e fizeram ou criaram instituições religiosas, evangélicas, pentecostais, fazem a mesma lavagem cerebral, pregam a mesma lorota. Aqui tem Deus, aqui tem salvação, lá não tem. Mentira, balela, pregação do inferno, vai pregar Jesus. E esses que ficam limitando as pessoas, dizendo, que salvação é isso, que salvação é aquilo, e ficam preocupados com a vida dos outros, e ficam fofocando, com mentiras, falando inverdade, calúnias,
Estão perdendo seu tempo. Leia a Bíblia. O curioso, eu percebo aqui no próprio canal, quando eu estou pregando uma palavra maravilhosa como essa, porque é a palavra de Deus, mesmo que eu não estivesse pregando, só lendo aqui já é maravilhoso, as pessoas não acompanham o vídeo. Vê 2, 3 minutos do vídeo e sai logo falando, criticando, às vezes comento coisa que não tem nada a ver com o vídeo aí nos comentários. Agora, se eu estou falando de uma instituição, se eu estou, parece que criando treta, aparece um monte de pessoas para querer ouvir algumas toliças. Crescer. E, como eu disse, o canal é com esse intuito de pregação da palavra. Se as pessoas que vieram aqui por conta de possíveis militâncias, ou por pensar que eu era um militante, que era um camarada desigrejado, que estava contra todas as instituições, ou fazendo isso, fazendo aquilo, olha, sinto muito, não é isso que você vai encontrar aqui no canal. Aqui tem palavra. Então vamos lá. Versículo 13. Ai desses tais que impedem as pessoas de ser salvas. Ai de vós, escribas, o 14, fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Isso aqui ocorre muito, pelo menos agora por conta da pandemia não está ocorrendo, mas já ocorreu muito. Por quê? Basta você analisar o que fazem muitos pastores quando vão visitar as pessoas e chegam lá e procuram regalia e procuram de alguma maneira benefício. Eu conheci um dito cujo, eu acompanhava ele, uma espécie de auxiliar, ele ia nas casas, lá fazia o seu showzinho com revelações, com profetadas, e depois, obviamente, que dava uma indireta para a pessoa pagar por aquilo que ele fez. É a mesma coisa que devorar as casas das viúvas. Ainda quando ia nas casas das pessoas que podiam ajudar, era uma benção. É, benção entre aspas. Agora, pessoas pobres, pessoas que às vezes não tinham nem o que comer que davam. Ai desses, rigoroso era o juízo que faziam os fariseus, com pretexto de grandes orações, né? Com pretexto de serem homens de Deus, servos de Deus, enviados de Deus para abençoar aquela casa, aquela vida. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um seguidor, e depois de eu ter desfeito, tornaste filho do diabo 2 vezes mais do que vós. É que muitos pregadores fanáticos ou que alienam pessoas fizeram. Quantas instituições criadas a partir de doutrinas humanas, de usos e costumes humanos, no qual o camarada, por ser um grande líder carismático, acabou influenciando os seus seguidores e membros, ganhou, portanto, seguidores e tornou ele 2 vezes filho do inferno porque não deu o exemplo. Porque ele cometeu adultério, mas dizendo que o adultério não era pecado. Aí o camarada se desvia, se torna 2 vezes filho do diabo. Ou o camarada defende o indefensável, porque é fanático, mesmo vendo os erros, impede que outras vidas sejam salvas, cria contenda, e assim se torna 2 vezes filho do diabo. Maldito é esse que percorre o mar até para fazer um prosélito e depois de ter feito torna filho do inferno, do cão, 2 vezes mais do que vós, do que eles próprios. Porque é aliena, porque fanatiza, porque massacra. E essa pessoa fica louca e continua na sua loucura e não quer admitir seu erro e vai indo quando dá por si. Está fazendo coisas piores do que aquele que o instruiu ou serviu como instrutor. E está no inferno. Deus vai cobrar. Por isso que eu não prego aqui fanatismo. Sou contra isso.
E o fanatismo não é o que os ímpios dizem dos cristãos. Ah, você é fanático porque você lê a Bíblia, você é fanático porque você jejua, porque você ora. Não é isso. O que eles falam lá é coisa de gente que não conhece a verdade, ou é o inimigo que fala na boca deles. Estou falando de fanatismo, de líderes religiosos que ficam achatando a sua cabeça ali dentro daquele muquifo, para não dizer outra coisa, naquela redoma de vidro, aquelas quatro paredes. Aqui você tem que ficar te hipnotizando, porque se você sair daqui você vai morrer, porque se você não dá o dízimo você vai para o inferno e vai morrer. Aqui você tem que ficar porque só aqui tem salvação, lá no outro lugar não tem. Aqui, aqui. Aí você fica ali controlado, porque querendo ou não, as instituições religiosas são uma espécie de controle das massas. Faz o controle social. E você ali dizendo amém, amém, amém. E às vezes você massacrando os seus familiares, às vezes você deixando de dar uma comida, uma bebida melhor, né? Ou melhor dizendo, trazer o leite, o pão para casa, dando uma segurança melhor para a família, alimentos, vestes, escola, enfim, tudo de bom para os familiares, para estar lá como religioso, beato, ali tá bem, dando seu dízimo, dando seu dinheiro, sustentando uma corja de enganadores. Se liberte disso em nome de Jesus. Esses que fizeram lavagem cerebral, algumas das pessoas vão pagar com toda certeza. Agora, você que está preso a isso, olha, o Senhor se liberte. Ai de vós, escribas, já falamos, né? Agora vem. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso não é nada, ou isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devorador. Insensatos e cegos, quem é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro. Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso não é nada ou nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Sensatos e cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E Jesus combatendo os juramentos de aproveitadores, que você que jura pelo ouro do templo é devedor. Jesus questiona qual que é mais santo, o templo ou o ouro? É claro que é o templo, naquela configuração da lei mosaica, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Deus não precisa de ouro, mas os espertos fariseus queriam que o povo jurasse para pegar o ouro deles, assim também com relação à oferta. Insensatos e cegos, Jesus diz, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado no trono. E não deve nada, a não ser para Deus, se não cumprir as suas promessas. Quantos espertos que fanatizam, alienam, dizendo o seguinte: olha, você prometeu diante de Deus dar esse voto a tal oferta. Olha, você prometeu a Deus ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas. Se você não dá, você está em falta com Deus, está devendo a um devedor, a um ladrão, aquela lorota toda, para fazer você dar. E o curioso é só dar, não quer receber nada. Quando você estiver passando fome, desempregado, a instituição não olha para a sua situação. Você pode lá implorar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça. Não existe lei sem a justiça. Dá tudo que é justo a cada um, né? Dá o que é por direito a cada um.
a misericórdia, colocar um no lugar do outro, e a fé. Fé é colocar em prática o amor de Deus ao próximo. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, deveis até dar o dízimo, mas você tem que ter misericórdia. Você tem que fazer justiça. Não adianta você se gabar porque dá o dízimo, mas você é um injusto. Rouba do seu irmão, não dá aquilo que lhe pertence, não usa de misericórdia quando há alguma problemática contra o seu irmão, não tem a externação de uma fé genuína, não faz o rateio que era para ser feito, né? No caso dos fariseus, e nos serve para nós pensarmos sobre, o rateio, no caso dos fariseus, era dos dízimos para o órfão necessitado, a viúva, o levita. E atualmente, nos dias atuais, o que não se faz? Não se faz exatamente a filantropia como é para ser feita, sem interesse discurso, sem promoção, mas sim porque ama o próximo, é um ato voluntário, porque ama a Deus. Quando todos cegos que quais um mosquito engoliço, um dromedário, um camelo. Isso eu já fiz vários comentários. Quantos que se preocupam com um botãozinho, com a blusa aqui, que está um pouco assim, está aparecendo um fiapozinho de um pelo aqui, de um cabelo no peito dos irmãos. É um exemplo. E ver lá o irmão em adultério, o irmão fazendo o que bem entende com dinheiro de instituições religiosas, não falam ai. É hipocrisia. É se importar com coisa que não tem relevância. Outros se importam, não tá com o rosto asseado, limpo, porque tá com barba. E existe a barba do pecado grande, do pecado que não só faz a pessoa que está pecando perder a salvação e sofrer, mas muita gente. Quando um sujeito, por exemplo, fica enganando, pedindo em nome de Deus dinheiro e mais dinheiro, e a pessoa, não podendo ajudar, crendo naquela promessa de cura, de libertação, de vitória, de restituição, mudar. Eu recentemente recebi um relato de uma pessoa que chegava a comer ovo e dava tudo para a igreja. Chegava até não pagar a luz elétrica para dar tudo para a igreja, dizendo que o Senhor iria restituir, crendo nisso. Tudo balela. Esses camaradas vão pagar. Porque eles dizem, se não dá, vai para o inferno. Aí você fica doutrinado. Se alguém faz diferente daquilo, você fica doido. É um de muitos exemplos. Eu não quero me alongar, porque o texto é longo. Eu quero ler todo ele. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio. Aliás, perdão, já pulei aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de sujeira e de intemperança. Quantos estão preocupados com o exterior das pessoas, mas não vê o quão sujo e imundo eles são, perversos por dentro, cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de inveja, de iras, ficam maquinando contra o seu próximo 24 horas, cheio de vingança, cumprindo as concupiscências carnais, não crucificando a sua carne. O que adianta? Ou é tudo ou é nada. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Você olha, quando vai no cemitério, aqueles tumbos, mausoléus, bem bonitos, cheios de cal pintados, de mármore, aquela coisa bonita, parece que nem existe ninguém ali dentro. Agora abre para ver a imundícia, a podridão, o churume, o cheiro que exala dali.
Assim, muitos hipócritas são bonitos por fora, com aparência de santos de Deus, de homens e mulheres de Deus, mas são podridão por dentro. Não amam o seu próximo. Se puderes, mate por conta de dinheiro. Precisa-se examinar as Sagradas Escrituras para aplicar o vosso coração às verdades divinas. Porque às vezes você pensa que é tão santarrão e não é nada. Eu sou homem de Deus porque eu uso a roupinha certinha como a minha instituição me ensinou a usar. Eu não uso short. Aquele irmão que usa short é um rebelde. Aquele irmão que dorme sem roupa ou com a peça íntima é um rebelde. Eu sou certinho. Eu estou aqui todo tapadinho, todo... Adianta se você não tiver amor. Tudo é depaude. Já dizia Paulo. Eu poderia ser o homem mais rico do mundo e doar para todos da face da terra, meu dinheiro, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Aí você fica analisando, olha, Jesus não disse que é para a gente amar o próximo, e eu doando o que eu tenho para o próximo, estou amando o próximo? Se Jesus disse também para aquele mancebo, vai e vende tudo e dá aos pobres, ele não fez? Mas o que Paulo está falando ali, salientando, é uma coisa muito maior que muitos não pensam. Não é o simples fato de dar, ajudar o próximo, que você está agradando a Deus ou cumprindo o mandamento de amar o próximo. Porque muitos podem fazer isso na extrema soberba, exaltação, autopromoção, para vender a ideia de que seja uma pessoa do bem, que faz filantropia. Às vezes dá e come 10, 3, 4 vezes. Aliás, 10, 3, 4 vezes é complicado, né? 3, 4, 10 vezes mais a pessoa sem saber. Por exemplo, tem aquele ditado que diz que quando a oferta é demais, o santo desconfia. Não temos almoço grátis. A pessoa, ganhei coisa boa. Pois é. Temos um tempo aí que o povo está ganhando R$ 600 de auxílio emergencial e acha que é muita coisa. Que maravilha o governo Bolsonaro. Bolsonaro que nem queria dar isso, né? Quem queria dar e conseguiu dar foi o Congresso. Porque o plano do Bolsonaro é R$ 200. Não estou aqui falando de política, porque o canal não é de política, mas eu estou dizendo um exemplo. E esses R$ 600 é dos nossos impostos. Você ganha, você vai gastar, você está devolvendo em impostos para o povo. Que é uma cadeia. Não existe, como eu digo, salário grátis ou almoço grátis. Tudo tem um custo. E Jesus combateu isso no mundo religioso. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Claro. Quantas reverências tem um pastor famoso, um pregador famoso, inclusive aí nas redes sociais eles aparecem como figura pública. O político já vai direto atrás de um líder religioso que pode trazer vários votos para ele, se o religioso convencer seus fiéis a voltar nele. Muitos pensam que determinada bancada que leva até o nome de evangélico, que está pregando o evangelho, está defendendo os pobres necessitados, não, está defendendo interesses das grandes elites ou corporações, ou dos poderosos, inclusive do mundo religioso. Nós temos muitos aí que, com a boa aparência, em muito o faz-me rir. Como diz o ditado, não basta aparecer, você aparentar. Aliás, não basta ser, tem que aparentar ser. Do bem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Hipocrisia.
Ah, se eu tivesse no lugar dele, eu não faria. Ah, se eu tivesse no lugar dos nossos pais, eu não faria. Será que não? Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Astutos, e nem a serpente enganou Adão e Eva. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Aqui já é um cumprimento de profecia que Jesus disse e se cumpriu nas pessoas dos apóstolos. Porque, por mais que os fariseus dissessem que nós não iríamos fazer aquilo que nossos pais fizeram, fizeram. Com os apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago perdeu a cabeça, foi decapitado. Estevão foi apedrejado até a morte. Então se cumpriu aqui. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, que Caim matou seu próprio irmão, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Olha só. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. E cumpriu isso aqui também. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Veja aqui o amor de Deus revelado nessa palavra, nessa sentença. Como eu disse, Deus não tem, eu disse lá no início, prazer na morte do ímpio. Deus não tem, de fato, alegria em morte e sofrimento em ninguém. Só que a pessoa, lamentavelmente, por conta das práticas equivocadas, acaba tendo consequências terríveis. Mas Deus é longânimo, é amor, é misericórdia. Deus queria salvar Jerusalém, mas não queria o povo. O povo de Jerusalém, o povo israelita, não queria salvação. Ele veio para os seus e os seus o negaram. Agora a vossa casa vos ficará deserta, sem Espírito Santo, sem direção de Deus. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis. Então, portanto, pois eu vos digo que desde agora não me vereis. Mas até que digais bendito aquele que vem no nome do Senhor. E até hoje Jerusalém sofre as consequências porque eles não aceitaram a Cristo Jesus. Não aceitam. Dizem que é a invenção da Igreja Católica. E assim é na vida daquele e daquela que não aceita Cristo Jesus. Não será bendito, não será abençoado, não terá uma vida com descanso, não terá uma vida abençoada, próspera. Sua casa ficará deserta. Aquele que não deu crédito à palavra, aquele que não vigiou, que não seguiu a vontade do Senhor, se tornou hipócrita. Temos a diferença daquele que conhece a verdade e se tornou hipócrita e daquele que não conhece a verdade. Esse ainda tem uma misericórdia maior, porque Deus perdoa o tempo da sua ignorância. Pior são os hipócritas. E o recado é: desperta, tu que dorme e ressuscita dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está aí a mensagem, meus caros. Que nós possamos aprender a verdade, porque nós não podemos ser contra a verdade, senão pela verdade. E que toda hipocrisia seja de quem quer que seja, ou de quem quer que for, portanto, venha a ser extirpada, expurgada. E assim como se nós tivermos essa hipocrisia. Deus abençoe e fale ao vosso coração. Até uma próxima.